Ora, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês todos os dias para falar de temas do Benfica. E hoje não é exceção e trago-vos aqui uma espécie de debate de jogadores, se é que se assim pode chamar, que é entre Sheldon e entre Prestiani. Até agora, parecia que Sheldon seria sempre a primeira escolha, ou seja, parecia sempre o jovem talento que o Benfica tinha captado que iria ser a primeira aposta, e Prestiani parece que está a ganhar esse lugar, e aquele que iria esperar pela sua vez parece que está próximo de ser um titular do Benfica. Portanto, o futebol é momento e vamos a isso. Então, o Sheldon acaba por ser aqui um jogador que vem do mercado dinamarquês, onde veio, apesar de ele ser norueguês, onde marcava muitos golos, onde assistia muitas vezes, era um destaque, tinha marcado em toda a Europa, era apontado como um dos melhores jovens da Europa, e a verdade é que chegou ao Benfica e teve aqueles primeiros 5, 6 meses de ambientação, como o Prestiani também teve os dele, mas depois acabou por ser aqui um jogador que os adeptos pediam a sua entrada porque se reconhecemos qualidades de decisão, de gol e de assistência a Sheldon, e o jogador sempre que entrou deu-lhe resposta, inclusive ajudou a ganhar uma taça da Liga, e a partir daí levantou-se aqui muita contestação, digamos assim, para as opções de Bruno Lage, que sempre que ele jogava mal sentava-se no banco e perdia o seu lugar, quando era ele que andava muitas das vezes a ajudar o Benfica a ganhar os seus jogos. Porém, esta temporada arrancou como titular, arrancou como aposta de Bruno Lage, mas tanto com Bruno Lage como com José Mourinho acaba por não estar a confirmar, ou seja, acaba por estar a fazer aqui uma coisa que pode ser muito má para ele. Claro que ele não faz isto intencionalmente, mas os adeptos estavam do lado dele, os adeptos estavam a pedir que jogasse, e o Sheldon não está a conseguir dar a resposta, e a partir do momento em que se perde os adeptos é muito complicado levantar-se como jogador do Benfica, estando no Benfica, obviamente. Ele é um jovem, tem muito mercado, tem muitos clubes a querê-lo por empréstimo se for preciso, ou seja, o Benfica tem sempre aqui solução para este caso e não é nenhum problema. Mas todos os jovens, todos os jogadores, todas as pessoas têm o seu tempo, ou seja, isto não quer dizer que ele seja acabado para o futebol. Eu gosto das características que o Sheldon tem. Agora, aquilo que me parece é que o Sheldon, para o ano passado, ou na época passada, é melhor assim, rendia de uma maneira diferente, ou seja, o Sheldon rendia estando muitas das vezes como não era um extremo, porque ele não é um extremo puro. As pessoas querem que ele cruze, as pessoas querem que ele finte, as pessoas querem que ele vá à linha, e ele não é esse jogador. Ele é muito mais um médio interior que joga sobre a esquerda. É um jogador que até pode jogar no apoio ao avançado no corredor central ou descaído para a esquerda, mas ele não é um extremo. E o Benfica está a tentar fazer dele um extremo, ou seja, no desenho tático que o Benfica joga, ele tem que ser ali aquele extremo esquerdo. E quando tinha o Carreras a passar-lhe por trás, quando tinha o Carreras a combinar, e eles combinavam muito bem, acabava por aqui disfarçar o seu perfil, porque ele vinha para dentro, o Carreras jogava por fora e as coisas davam-se. Agora, no caso, não é o que acontece com o Dal, ou seja, o Dal é um jogador que não tem muito último terço, não tem muita chegada à frente, não tem muito cruzamento, não tem drible, e não tendo esse jogador que passa por trás, não tendo esse jogador que lhe dá essa largura, tem que ser ele muitas das vezes a fazer esse papel, e isso não vai de encontro ao que Sheldon dá ao jogo. Portanto, aquilo que me parece é que Sheldon tem vindo a desaproveitar aqui muitas oportunidades que lhe foram dadas por Bruno Lage e por Mourinho, mas também me parece que o Benfica não encontrou ainda bem aqui um sistema tático que o favoreça. Já agora, pedi para subscrever, e já sabem, temos aqui uma parceria nova com a Betano, tem aí na descrição. Se quiserem fazer o registro, tem 10€ na inscrição e 50 rodadas grátis, portanto, à vontade. Subscrevam o canal, metam o like e, sobretudo, comentem a vossa opinião sobre Prestiani e sobre Sheldon, porque eu vou estar aí para responder a vocês todos. Por sua vez, o Prestiani é um caso totalmente diferente, ou seja, veio como um jogador que jogava sobre a direita, interior direito, como quisermos chamar, alguém com muito drible, com muita condição, mas sempre sobre a direita. Roger Schmidt depois acabou por não lançar logo, conhecemos a história, teve ali muito tempo ainda na equipa B, uns meses, muito tempo até só a treinar muitas vezes, e acabou por ser lançado naquela pré-época que ele ia sair do clube, e acabou por não sair porque brilhou na pré-temporada, digamos assim, e acabou por ser um dos melhores jogadores ao longo de toda a pré-época do Benfica, e ficou no plantel. Ficou no plantel e como o 10, ou o jogador que jogava nas costas do avançado e para substituir o Rafa. Acabou por correr menos bem, porque o jogador fez uma grande pré-época, mas quando os jogos começaram a valer, o Benfica não estava a jogar bem, tanto que depois o Roger Schmidt foi expulso ao fim de poucas jornadas, foi despedido do Benfica.
a equipa afundou, o jogador também não estava a conseguir fazer a diferença como fez nos jogos pré-temporada, e isso também é normal, ou seja, estamos a falar de um jogador de 18, 19 anos naquela altura, que, por sua vez, estava a ser testado numa posição nova, e enquanto que na pré-temporada as equipas jogam todas ali a 60, 70% da sua capacidade, quando é a valer o nível competitivo sobe, e o jogador sentiu ali dificuldades. Agora, parece-me também que é um jogador que tem evoluído do ponto de vista tático, ou seja, ele joga sobre a direita preferencialmente, mas, ou jogou assim na carreira. Depois, com o Roger Schmidt foi testado no centro do terreno, inclusive foi aí que Mourinho o lançou na primeira vez que o lançou quando chegou ao Benfica, logo no primeiro jogo. Mas Bruno Lage já o tinha testado algumas vezes à esquerda, talvez por sentir que o corredor esquerdo tinha aqui poucas opções, apesar da aposta de Bruno Lage ter sido em Sheldon. Também é um jogador que nunca convenceu muito Bruno Lage, e embora ele tivesse a fazer aquela aposta, talvez tenha percebido que não tenha havido aqui muitas opções para alternar com Sheldon caso corresse mal, e testou Prestiani à esquerda, e o facto é que oscilou entre bons momentos e maus momentos. Ou boas jogadas, más jogadas, como quiserem ver, maus jogos, bons jogos, como quiserem ver. Vai para a seleção, Mourinho dispensou para a seleção, Mundial de Sub-20, foi dos melhores jogadores da Argentina, foi dos jogadores que mais fez diferença, foi 2 vezes o melhor em campo a jogar na meia esquerda para dentro. Ou seja, acho que o Benfica acabou por ganhar aqui um jogador, porque é claramente um jogador que está com a confiança alta, está claramente a crescer e tem-me vindo a encher aqui as medidas. Eu gosto muito dos dois, mas parece-me que o Prestiani, apesar de ser mais novo que o Sheldon, está com uma capacidade competitiva que o Sheldon não tem. Ou seja, dá para perceber logo pela fisionomia, os dois são baixos, o Prestiani é bem mais baixo do que o Sheldon, mas dá para perceber até pela constituição, pela massa muscular, que o Prestiani é mais robusto do que propriamente o Sheldon. Não é uma crítica, ou seja, ao perfil físico de cada um, claro que isto depois dá para melhorar com treino ou não, mas dá-me a ideia que competitivamente o Sheldon tem aquela raça argentina, ou seja, ele conduz, ele vai para cima do adversário, tem aquela personalidade, tem aquele caráter que às vezes falta a Sheldon, mas depois também tem aqui uma coisa que Sheldon não tem, que é a competitividade, ou seja, a combatividade, que muitas das vezes o facto dele ir para cima e tentar o drible ou tentar o último passe faz com que o Prestiani perca a bola, mas ele é o primeiro a ir e a tentar recuperar e agarra e puxa e vai, e muitas das vezes acaba por ele próprio recuperar essas bolas, e eu gosto de ver isso, e as bancadas da Luz também gostam de ver isso, porque mostra uma atitude competitiva bastante elevada. E o Sheldon não é tanto esse jogador, ou seja, ele tem-se esforçado, tem vindo à defesa, eu já falei disso algumas vezes com vocês também aqui nestes vídeos, mas parece-me que, acima de tudo, é um jogador que faz isso sem esforço e não porque quer, ou porque é do seu ADN, está a fazer isso sem esforço. Muitas das vezes perde a bola e desliga. O Prestiani já não é assim, perde a bola e vai à procura dela outra vez. E isso parece-me que é muito valorizado por Mourinho. Agora, isto pode-lhe garantir de facto um lugar no 11. Prestiani não tem aqui grande concorrência à esquerda, é ele ou Sheldon. Sheldon não estando a corresponder, parece-me que Prestiani vai ser aqui uma escolha natural em muitos jogos que acabam por ser resolvidos às vezes no talento individual. O Benfica não tem estado muito bem coletivamente, ainda neste último jogo frente ao Tondela o Benfica acabou por estar aqui muito enfadonho, um jogo sonolento, muito lento. O Mourinho criticou imenso a atitude da equipa, que disse inclusive que não foi competitiva. O Benfica ganhou 3-0, mas não foi um jogo impressionante, mas aliás, longe disso. Mas muitas das vezes nestes jogos o que é que resolve? É ou a bola parada ou o talento individual, uma jogada do nada. E o Prestiani é um jogador capaz de fazer isso. Aliás, ele entrou no jogo com o Tondela e meteu logo mais energia, mais velocidade, mais desequilíbrio. Portanto, estando em momentos de confiança diferentes, estando, a meu ver, em momentos de maturidade competitiva diferentes, parece-me que Prestiani leva vantagem e aquela... talvez quando regressar o Bá ou o Dedic para a ala direita, o Austin se passe para aquele lado outra vez, para extremo direito, médio esquerdo, digamos assim, não é extremo esquerdo, extremo direito. Desculpa, não é extremo esquerdo, é médio interior esquerdo. E depois o Dodi de Luca Bacchio seja na direita. Aquilo que me parece é que ou vai ser o Auschwitz naquele lado, ou vai ser Prestiani, e o Sheldon vai entrando aqui, vai ter o seu lugar, porque ele também tem que crescer, mas tem que começar a dar ao pedal, porque senão vai ser ultrapassado rapidamente. Depois há aqui uma diferença que é, enquanto que o Sheldon, sendo um jogador de mais de terrenos interiores, precisa de um lateral nas suas costas que lhe dê a largura, que lhe dê então essa velocidade pelo corredor, aquela chegada à linha, aquele cruzamento, porque ele não o faz, não é do seu perfil. Então se
Se ele precisa disso e o Benfica não tem, ele vai ter mais dificuldades. Já o Prestiani é totalmente diferente porque é um jogador mais autossuficiente, é um jogador que recebe e com a capacidade de condução e de drible que tem, que o Sheldon também tem qualidade técnica, não é nada disso, ou seja, lá está, eu volto a dizer, eu gosto do Sheldon porque acho que tem qualidade. Mas é um jogador mais autossuficiente, é um jogador que agarra, vai para cima e de um momento para o outro faz um desequilíbrio e ele próprio resolve os problemas. Ou seja, essa é uma vantagem para Prestiani. O Benfica é uma equipa com pouca criatividade, tem Luca Bacchio e pouco mais, e então acho que a introdução de Prestiani na equipa e aproveitar este momento em que o jogador está com muita confiança pode ser muito interessante para José Mourinho, porque pode ganhar aqui um jogador que eventualmente acabou a temporada passada a não contar, não jogava de todo com o Bruno Lage e podemos ganhar aqui um jogador então muito importante para o que falta desta temporada, vindo moralizado da seleção, entrando na equipa A mais vezes e inclusive é titular. Podemos estar aqui na presença de uma evolução que muitas das vezes é feita com base num clique, ou seja, o jogador é o mesmo, mas há ali algo que faz o clique, muitas das vezes do ponto de vista mental, e o Benfica consegue então ter aqui um jogador diferente, mais forte, mais confiante para abordar os próximos jogos. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo, mais um tema. Comentem, façam aí a vossa análise a estes dois jovens talentos do Benfica. Qual é que vai lá chegar primeiro? Qual é que vocês gostam primeiro? E se duvidam do talento de algum, ou dos dois até pode acontecer. Até breve.